A preocupação é uma prisão invisível, um lugar onde milhões de pessoas vivem todos os dias convencidas de que pensar sem parar em um problema é a forma de resolvê-lo, quando na verdade o que fazem é se enclausurar em um círculo sem saída. Carl Jung dizia que o que mais rejeitamos em nosso interior acaba nos controlando pelas sombras. E isso é exatamente o que acontece com a preocupação. Quanto mais você se obceca com aquilo que teme, mais poder entrega para dominar sua vida. Talvez agora mesmo você esteja carregando esse peso no peito que não te deixa respirar tranquilo. Essa sensação de que, se não controlar tudo, as coisas vão desmoronar. Talvez todas as noites você deite pensando no que poderia dar errado, revisando uma e outra vez as conversas, as decisões, os caminhos que tomou. E sem perceber, sua mente se tornou um juiz severo que nunca descansa, que te persegue com a pergunta constante: e se nada der certo? Mas a verdade é que a vida raramente responde à ansiedade, não se abre ao controle forçado, nem à rigidez da mente que não sabe soltar. A vida se abre quando você confia, quando permite que ela flua em seu próprio ritmo. É como tentar abrir uma flor apertando seus pétalas com as mãos. Quanto mais você as força, mais destrói sua beleza natural. Mas se você a deixar, se confiar que sua semente contém a sabedoria de florescer, ela se abre sozinha com uma perfeição que você nunca poderia ter planejado. Jung falava de sincronicidade, aqueles momentos em que a vida parece responder com precisão ao seu estado interior. Não são coincidências, são sinais de que o invisível se move com você. E aqui está a chave. Quando você para de se preocupar, deixa espaço para que o invisível faça seu trabalho. Sua energia muda, seu olhar se expande, seu inconsciente deixa de estar bloqueado pela angústia e começa a guiá-lo para o que realmente precisa. A preocupação é como um rio que se atrasa porque você quer controlar o curso da água com as mãos. Tenta detê-la, dividi-la, contê-la, mas a água sempre encontra um caminho. Quando você a solta, o rio corre com força, arrasta o que já não serve e cria novos canais. Assim funciona a vida. Quando para de se preocupar, não é que magicamente tudo se torne perfeito, mas permite que o natural volte a se mover e encontra soluções que, em seu estado de medo, nunca teria podido ver. O que não entendemos é que a preocupação, na realidade, é uma ilusão de controle. É como se sua mente acreditasse que, por pensar mais em um problema, o resolve antes, mas o único que consegue é se drenar. O corpo se cansa, a energia cai, sua aura se enfraquece, e é aí que aparece o bloqueio. As oportunidades não se veem, as portas parecem fechadas, as pessoas se sentem repelidas. Não porque o mundo te rejeite, mas porque seu campo interno está saturado. Imagine por um momento que sua vida é como um imã. Cada pensamento que você sustenta é uma carga que atrai ou repele. Se está preocupado o tempo todo, seu imã vibra no medo e o que atrai são mais situações que reforçam essa mesma emoção. Mas quando decide soltar, quando se diz a si mesmo, não preciso carregar isso agora, confio que encontrarei o caminho. Seu imã muda e então tudo começa a funcionar, não porque o mundo mude de repente, mas porque você não está mais sabotando o fluxo da vida. Carl Jung dizia que aquilo que resiste persiste, e aqui está o coração desta ensinança. A preocupação é resistência. Resistência ao desconhecido, resistência ao incerto, resistência à própria vida. Em vez disso, quando você se atreve a confiar, mesmo no meio da tempestade, sua alma começa a abrir um espaço novo. É como se dentro de você surgisse uma voz suave que te lembra: tudo está em movimento, nada está fixo, até isso que agora dói passará. Talvez agora mesmo sinta que não pode parar de se preocupar, porque tem muitas coisas em jogo. Um relacionamento que não sabe se sustentará, um trabalho que pende por um fio, um futuro que não consegue imaginar com clareza. Mas quero que entenda algo: preocupar-se não muda o resultado. A única coisa que muda é sua paz interior. E quando perde essa paz, perde também sua força, sua intuição, seu magnetismo. A mulher que está conectada com sua energia feminina poderosa sabe que não precisa forçar nada, porque o que é seu a encontrará no momento perfeito. Deixe-me perguntar algo.
Quantas vezes em sua vida algo saiu bem logo depois de você parar de se obsessionar? Quantas vezes o amor apareceu quando você já não o procurava? Quantas vezes a oportunidade chegou quando você estava ocupada crescendo em silêncio? Não é coincidência. É a vida te mostrando que a preocupação nunca foi a porta, mas o obstáculo. Quando para de se preocupar, tudo começa a funcionar porque deixa espaço para que seu inconsciente trabalhe com você em vez de contra você. Porque não se esqueça, seu inconsciente é como um oceano imenso que contém todas as respostas. Mas se na superfície só há tempestade, nunca poderá ouvir o que vem das profundezas. A calma não chega depois de resolver tudo. A calma é o que permite que tudo se resolva. Pense na última vez que conseguiu algo importante. Talvez um exame, uma conversa difícil, um projeto no qual colocou seu coração. O resultado veio porque você se preocupou até o extremo. Ou chegou no momento em que respirou, soltou e confiou que havia feito o necessário. Aí está a diferença. A preocupação te prende, a confiança te liberta. Quero que neste instante sinta essas palavras como uma verdade em seu coração. A vida não precisa de sua angústia, precisa de sua fé. O universo não se move porque você pensa sem parar. Se move porque você solta e deixa que a energia siga seu curso natural. E quando faz isso, tudo começa a funcionar. As pessoas certas aparecem, as soluções se revelam, as oportunidades que pareciam impossíveis batem à sua porta. A lição de Jung é clara. O inconsciente cria pontes invisíveis que conectam seus desejos mais profundos com a realidade, mas essas pontes não podem se sustentar se você as carrega de medo. A fé não é uma ideia religiosa, é uma energia vibrante que habita em cada célula de seu corpo quando decide confiar. Agora, antes de continuar, quero pedir algo. Escreva nos comentários de que cidade você está me ouvindo e compartilhe uma afirmação poderosa que sinta neste momento. Pode ser tão simples como confio na vida ou tudo está fluindo para meu maior bem. Faça isso não só para você, mas para que outras mulheres que leiam também sintam a força de sua energia. Este espaço não é só um vídeo, é um círculo de transformação. E se essas palavras estão despertando algo em você, inscreva-se com gratidão, porque aqui continuaremos explorando os ensinamentos mais profundos de Carl Jung, não com teorias frias, mas com o calor de um fogo que arde na alma. A preocupação nunca foi sua aliada. Foi um reflexo de seu medo, um espelho da parte de você que ainda não sabe confiar. Mas isso pode mudar. A partir de hoje você pode decidir caminhar de outra forma, com mais calma, com mais fé, com mais abertura. Porque quando para de se preocupar, não é que o mundo mude, é que você muda. E ao mudar você, tudo começa a funcionar. Havia uma vez uma mulher que sentia que o mundo estava caindo sobre ela. Todas as manhãs acordava com o coração acelerado, como se um alarme invisível estivesse dentro de seu peito, lembrando-a de que havia muito para resolver e pouco tempo para fazê-lo. Em sua mente havia uma lista interminável, o trabalho que não a satisfazia, o relacionamento que parecia desmoronar, as contas que não batiam, o medo constante de não ser suficiente. E o mais duro de tudo era aquela voz interna que repetia que, se não se preocupasse, tudo daria errado. Era uma mulher brilhante, talentosa, com coração, mas estava presa na armadilha que tantas vezes nos prende a todos. Acreditar que se preocupar é sinônimo de responsabilidade, quando na verdade é um veneno disfarçado de virtude. Ela se levantava cedo para planejar, calcular, antecipar. Dormia tarde, revisando cada detalhe, cada palavra, cada possibilidade. E quanto mais tentava controlar, mais sentia que a vida lhe escapava das mãos. Um dia, exausta de tanto lutar contra o invisível, decidiu caminhar sem rumo pela cidade. Estava tão perdida em seus pensamentos que mal notava as pessoas ao seu redor, até que no meio de seu percurso, seus olhos se detiveram em uma imagem que parecia insignificante. Uma árvore enorme que havia crescido no meio do concreto, rompendo a calçada com suas raízes. Ninguém a havia plantado ali, ninguém a cuidava e, no entanto, estava de pé, forte, cheia de vida.
Naquele instante algo se quebrou dentro dela. Pensou, se esta árvore pôde crescer aqui sem pedir permissão, sem se preocupar se a cortariam, sem fazer cálculos de probabilidades, porque eu não posso confiar que a vida também sabe para onde me levar. Aquela árvore se tornou sua mestra silenciosa. Essa experiência a levou a buscar respostas e foi aí que descobriu as palavras de Carl Jung. Ele falava de como o inconsciente nos guia através de símbolos, de como a alma sempre busca seu próprio equilíbrio e de como a sincronicidade não é acaso, mas a vida te mostrando sinais quando você está pronta para vê-los. E compreendeu que aquela imagem da árvore não havia sido coincidência. Era seu inconsciente empurrando-o a soltar, a parar de se preocupar, a confiar. O interessante é que a mudança não veio de repente. Não é que no dia seguinte ela já não se preocupasse mais, não. O que aconteceu foi que começou a se dar permissão para respirar, para soltar pequenas cargas, para não tentar resolver tudo em sua cabeça. Aos poucos descobriu que, quando parava de dar tanta atenção ao medo, as soluções apareciam de formas inesperadas. Um amigo que oferecia ajuda sem que ela pedisse, uma ligação com uma oportunidade de trabalho exatamente no momento em que precisava. Um encontro casual que abria portas que ela nunca teria imaginado. E aqui está o ensinamento poderoso. Quando você se obceca em controlar, fecha a porta para o inesperado. Mas quando solta, a vida entra com toda a sua criatividade. Porque a verdade é que há força se movendo a seu favor, mesmo quando você não as vê. Como disse Jung, o que você nega te submete, o que aceita te transforma. Ela aceitou que não podia controlar tudo e nessa aceitação encontrou liberdade. Pergunte-se, o que você está tentando controlar agora mesmo com suas preocupações? Um relacionamento, seu futuro, o resultado de algo que ainda nem aconteceu? Quanto de sua energia está se drenando em pensamentos que não mudam nada na realidade? Porque se preocupar não é se preparar, se preocupar não é prevenir, se preocupar é alimentar a ilusão de que sua mente tem poder sobre o incerto. E a verdade é que o incerto se torna fértil quando você o abraça em vez de temê-lo. Quero que imagine isso, sua vida como um jardim. Você semeia as sementes, suas ações, suas decisões, seus sonhos, mas depois precisa deixar que a terra, a água, o sol e o tempo façam o seu. Se obcecar todos os dias em desenterrar a semente para ver se já está crescendo, o único que conseguirá é matá-la. Assim funciona a vida. A preocupação é desenterrar a semente. A confiança é regá-la e esperar. A mulher de nossa história descobriu que, ao parar de se preocupar, não só encontrou paz, mas também começou a brilhar. Porque a preocupação a mantinha curvada com os ombros pesados, o olhar para baixo. Mas ao confiar, sua postura mudou, sua energia mudou, seu sorriso voltou. E aqui está o curioso. As pessoas começaram a notar. De repente, aqueles que antes a ignoravam começaram a se aproximar. Aqueles que antes a subestimavam começaram a vê-la como alguém magnética, alguém diferente. Isso é o que acontece quando você solta, recupera seu magnetismo. A preocupação te torna opaca, te apaga. A confiança te torna radiante, te conecta com sua verdadeira essência. Carl Jung falava da individuação. Esse processo em que o ser humano se torna quem realmente é. E parte desse caminho é deixar para trás as máscaras do medo, as camadas de preocupação que só refletem a voz de uma sociedade obcecada pelo controle. Para Jung, chegar ao seu verdadeiro eu significa confiar que seu inconsciente te levará aos lugares certos, mesmo quando sua mente racional não o entenda. Talvez agora pense, sim, tudo isso soa bonito, mas como aplico isso na minha vida? E aqui está a resposta. Comece pequeno. Não precisa parar de se preocupar por tudo de uma hora para outra. Comece escolhendo uma coisa, só uma, que hoje decide soltar. Pode ser aquela conversa que teme repetir em sua mente, esse medo de não cumprir uma expectativa, essa dúvida sobre o futuro. Respire fundo, escreva em um papel e depois solte. Diga ao seu inconsciente, confio em você, guia-me. Faça como um ritual, como um ato consciente.
e verá que aos poucos, como a mulher de nossa história, o peso em seu peito começará a ficar mais leve. E nesse espaço livre começarão a entrar sinais, oportunidades e pessoas que refletem sua nova vibração. Agora quero que pense quantas vezes em sua vida as coisas funcionaram exatamente quando parou de empurrá-las. O amor que apareceu quando parou de procurá-lo, a solução que chegou quando se rendeu ao cansaço, a ideia brilhante que se revelou no meio de um banho quando já não estava pensando no problema. Isso é sincronicidade. Isso é o que Jung tentava nos ensinar. O inconsciente se abre quando a mente para de interferir. Parar de se preocupar não é abandonar, não é se desinteressar, não é ser irresponsável. Ao contrário, é um ato profundo de confiança na vida, em si mesma e nessa ordem invisível que te rodeia. É reconhecer que o universo tem mais sabedoria que seu medo, que há algo muito maior que se move com você quando deixa espaço para que atue. E agora quero convidá-la a que nos comentários escreva o que é isso que hoje escolhe soltar. Não importa se é pequeno ou grande, pode ser um medo, uma expectativa, uma preocupação. Escreva como um compromisso consigo mesma e para que outras pessoas que cheguem a este espaço sintam a força de seu exemplo. Se esta mensagem está ressoando em você, inscreva-se e compartilhe este vídeo, porque este não é só um canal, é um lugar de transformação onde juntas vamos lembrando o que Jung nos deixou como legado. O poder do invisível, o poder de confiar no profundo, o poder de soltar a preocupação para que tudo comece a funcionar. A mulher da árvore entendeu algo que mudou sua vida. A vida não pede permissão. A vida floresce, e quando para de se preocupar, o único que faz é permitir que sua própria semente floresça. Também há uma verdade incômoda que poucas vezes paramos para olhar de frente. A preocupação não só nos rouba a paz interior, também intoxica nossas relações. Pense nisso por um momento. Quantas vezes sua preocupação fez você falar demais, se adiantar, controlar demais, se apegar com medo a alguém ou algo e depois, quando as coisas não saem como queria, acaba se perguntando por que tudo desmoronou apesar de tanto esforço. Carl Jung dizia que o que não tornamos consciente se manifesta em nossa vida como destino, e a preocupação é precisamente isso, um padrão inconsciente que, se não o vir, se repetirá uma e outra vez em suas relações, em seu trabalho, em seus sonhos. Acreditamos que nos preocupar nos torna mais atentos, mas na realidade nos torna mais rígidos, mais controladores, menos magnéticos. Deixe-me contar outra história. Desta vez não se trata de uma mulher, mas de um homem que parecia ter tudo sob controle. Era um profissional bem-sucedido, com uma carreira em ascensão e uma parceira que o amava. No entanto, em seu interior havia uma sombra, a sombra do medo de perder tudo. Esse medo se expressava na forma de preocupação constante. Preocupava-se se sua parceira não respondia rápido a uma mensagem. Preocupava-se se no trabalho não o elogiavam como esperava. Preocupava-se pelo futuro, pelo dinheiro, pelo que os outros pensavam dele. E essa preocupação começou a se infiltrar em sua maneira de amar. Em vez de desfrutar da presença de sua parceira, estava atento a cada detalhe, a cada gesto, como se precisasse de confirmações constantes de que tudo estava bem. E claro, no final essa relação acabou sufocada porque a preocupação não constrói laços, os destrói. Onde deveria haver confiança, instala-se a dúvida. Onde deveria haver liberdade, aparece o controle. Onde deveria haver amor, planta-se a sombra do medo. Quando Jung falava do inconsciente coletivo e das dinâmicas invisíveis que nos movem, também nos convidava a olhar como essas forças internas moldam a maneira como nos relacionamos. Se preocupar com alguém nem sempre é amor, muitas vezes é apego disfarçado. E o apego nasce da crença de que sem essa pessoa você não será suficiente. Então sua mente se enche de preocupações. Me deixará? Me quer o suficiente? O que acontecerá amanhã? E o paradoxo é este: quanto mais se preocupa em perder, mais rápido perde, porque a energia que transmite não é confiança, é medo, e o medo repele. Aqui é onde entra o profundo da mensagem deste vídeo. Quando para de se preocupar, não só recupera sua paz, também recupera a qualidade de suas relações. Começa a dar espaço,
começa a amar sem correntes, começa a construir a partir da confiança e não da necessidade. Imagine por um momento como mudaria sua vida se, em vez de se preocupar com o que pensam de você, se concentrasse em se mostrar tal como é. Quantas vezes você se limita em seu trabalho ou em sua vida social porque está muito atento à opinião dos outros? Essa é outra forma de preocupação, a ansiedade pela validação externa. E Jung tinha muito claro: enquanto depender do olhar alheio, não será livre. A individuação, esse processo do qual Jung falava como o caminho para a plenitude, não pode ocorrer em uma pessoa que vive preocupada com a aprovação, porque quando se obceca com o que os outros pensam, acaba agindo de acordo com as expectativas externas e não a partir de sua verdade. Em vez disso, quando solta essa preocupação, começa a viver em coerência, e a coerência é magnética. Deixe-me voltar ao exemplo do homem de nossa história. Quando finalmente entendeu que sua preocupação estava destruindo o que mais amava, tomou uma decisão radical: soltar. Decidiu parar de verificar cada mensagem, parar de exigir confirmações, parar de alimentar as dúvidas. No início custou muito porque a mente está treinada para se preocupar como se fosse um hábito automático. Mas com o tempo descobriu algo que mudou sua vida. Quando parou de se preocupar, o amor se tornou mais leve, mais verdadeiro. Sua parceira começou a se sentir mais livre, mais feliz. E a relação, em vez de se romper, começou a florescer de uma maneira nova. Por quê? Porque já não estava sustentada pelo medo, mas pela confiança. E aqui está a lição: em cada relação que tiver, seja de casal, de amizade, de família ou até laboral, há dois caminhos: o da preocupação ou o da confiança. O primeiro destrói, o segundo constrói. O primeiro nasce do ego que teme perder, o segundo nasce da alma que sabe que tudo chega e tudo vai no momento perfeito. Agora quero que reflita quantas de suas preocupações atuais estão relacionadas com outras pessoas. Quantas vezes tenta controlar o que alguém sente, o que alguém faz, o que alguém pensa de você, e quanto sofrimento te gera essa luta constante, porque a verdade é que não pode controlar ninguém. O único que pode controlar é a maneira como você decide vibrar. Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo conecta todos os seres humanos, que somos parte de uma rede maior do que acreditamos. Isso significa que sua preocupação também se sente nos outros. Transmite seu medo, sua dúvida, sua insegurança e ao mesmo tempo, quando escolhe a confiança, quando escolhe soltar, também o transmite, e isso cria relações mais saudáveis, mais leves, mais profundas. Deixe-me dar um exemplo simples. Você notou que quando alguém está muito preocupado em agradar, em cair bem, se nota a tensão em sua maneira de falar, em seus gestos, em sua energia. E pelo contrário, quando alguém se mostra confiante, relaxado, sem se preocupar tanto, automaticamente resulta mais atraente, mais interessante. Isso é o que acontece em sua vida. Quando para de se preocupar, se torna magnético. E esse princípio não só se aplica no amor, também em seu propósito. Quantas vezes se preocupou tanto em alcançar um objetivo que acaba se sabotando? Pense nisso. Quando se obceca com o resultado, sua mente se enche de ansiedade e essa ansiedade te bloqueia. Em vez disso, quando confia, flui. Quando flui, cria. E quando cria, tudo começa a funcionar. Jung dizia que o inconsciente nos fala através de símbolos, sonhos e sinais. Mas para ouvi-lo precisamos de silêncio interior e a preocupação é ruído. É como um rádio ligado no volume máximo que não te deixa ouvir a voz de sua alma. Por isso, soltar a preocupação não é um luxo, é uma necessidade se realmente quer se encontrar, se realmente quer cumprir seu propósito. Voltando a nosso protagonista, ele descobriu que ao parar de se preocupar não só salvou sua relação, mas também melhorou seu desempenho no trabalho, porque já não estava drenando sua energia em pensamentos repetitivos, mas a usava para criar, para tomar decisões, para conectar com os outros a partir de um lugar mais autêntico. E o mesmo pode acontecer com você. Quando para de se preocupar, recupera sua energia. Essa energia retorna a você e pode usá-la no que realmente importa.
É como se tivesse estado gastando sua luz em apagar incêndios imaginários e de repente decide acendê-la para iluminar seu próprio caminho. Quero que se pergunte algo muito concreto. Se parasse de se preocupar tanto, que coisas belas poderia começar a construir hoje mesmo? Que projetos iniciaria? Que palavras diria? Que riscos tomaria? Porque se preocupar não só te rouba a paz, também te rouba possibilidades. E parar de se preocupar é abrir as portas para essas possibilidades que estavam esperando que confiasse. Lembre-se disso. A preocupação é uma corrente invisível. A confiança é a chave que a quebra. E quando escolhe soltar, quando escolhe confiar, o universo inteiro começa a se mover a seu favor. Há um ponto em que se começa a entender que parar de se preocupar não é só um truque mental ou uma técnica de relaxamento, mas um ato espiritual. Não falo de religião, mas de uma espiritualidade mais profunda, essa confiança radical de que a vida tem uma ordem, embora você não a compreenda neste momento. Carl Jung falava do inconsciente coletivo como essa rede invisível que conecta toda a humanidade, uma rede cheia de símbolos, arquétipos e energias que nos lembram que fazemos parte de algo muito maior do que acreditamos. E aqui está a chave. Quando se preocupa, se desconecta dessa rede, acredita estar sozinha, isolada, carregando um peso que só você pode carregar. Mas quando para de se preocupar, sente novamente a conexão com o todo. Compreende que não está sozinha, que faz parte de um todo que sempre conspira a seu favor, mesmo quando não o entende imediatamente. Olhe ao seu redor. A natureza não se preocupa. A árvore não se angustia se amanhã terá sol suficiente. O rio não para pensar se encontrará um canal que o guie. O amanhecer não duvida em aparecer, mesmo quando as nuvens cobrem o céu. Tudo flui porque confia na ordem maior da vida. E Jung insistia que essa ordem também está em você, só que sua mente, ao se preocupar, bloqueia a experiência de senti-la. Aqui é onde começa a verdadeira transformação. Aprender a viver a partir da confiança radical significa olhar sua vida e dizer: não sei como, não sei quando, mas sei que tudo se acomoda. O quão diferente seria seu dia se pudesse abraçar essa certeza em vez de ficar presa nos labirintos da preocupação. A preocupação é como uma névoa que nubla sua visão, te faz ver problemas onde não há, te faz exagerar as dificuldades e esquecer os recursos que tem dentro de si. Quando escolhe soltá-la, a névoa se dissipa e então pode ver com clareza. Começa a notar sinais que antes ignorava, pessoas que chegam no momento perfeito, oportunidades que aparecem de forma inesperada. Vou te contar uma história simbólica inspirada na psicologia profunda. Jung falava dos sonhos como mensagens da alma, como guias do inconsciente que nos mostram o caminho. Uma mulher sonhava todas as noites que caminhava com uma mochila enorme nas costas. Dentro da mochila havia pedras, muitas pedras. Algumas eram pequenas, outras enormes. Cada dia no sonho ela caminhava mais devagar, mais exausta, porque a mochila pesava demais. Um dia decidiu abri-la e ver o que havia dentro. E descobriu que em cada pedra estava gravada uma preocupação. E se me rejeitarem? E se eu adoecer e se falhar? E se eu ficar sozinha? A mulher no sonho entendeu que podia deixar essas pedras de lado. Uma por uma as tirando, e quanto mais leve estava sua mochila, mais fácil se tornava avançar. Esse sonho resume a lição de Jung. As preocupações não são reais, são símbolos, cargas que sua mente cria e que você escolhe carregar ou soltar. E a vida se transforma quando escolhe colocá-las no chão e caminhar leve. O fascinante desse processo é que não só melhora sua mente, também seu corpo. A preocupação crônica se manifesta no corpo como tensão, insônia, doenças psicossomáticas. Você notou como quando se preocupa demais seu estômago se fecha, seus músculos se tensionam, sua respiração se encurta? É porque seu corpo sente que está em perigo, embora na realidade só esteja presa em pensamentos. Ao soltar a preocupação, seu corpo volta ao equilíbrio. Respira melhor, dorme melhor, sua energia se renova e espiritualmente ocorre o mesmo. Quando para de se preocupar, se abre um espaço interior no qual pode entrar a intuição.
A intuição é essa voz profunda que te guia a partir da alma, mas não pode ser ouvida no meio do ruído mental. Se preocupar é ruído, confiar é silêncio, e nesse silêncio houve a guia que precisa para dar o próximo passo. Carl Jung falava muito dos símbolos como pontes para o inconsciente. Pense na borboleta, um inseto que passa pelo processo de ser lagarta, se encerrar em um casulo e depois se transformar em algo completamente diferente. A borboleta não se preocupa dentro do casulo, não está pensando, e se não me saírem asas? E se eu ficar presa? E se não puder voar? Simplesmente confia no processo. E graças a essa confiança, a transformação ocorre. Você percebe o ensinamento, você também está em um processo de transformação. Suas preocupações são como essa resistência que te impede de abrir as asas. Quando solta, quando confia, a metamorfose acontece sozinha. Agora, talvez se pergunte como parar de se preocupar, se o tempo todo há coisas que parecem ameaçadoras. Jung nos convida a algo radical, integrar a sombra. A sombra é essa parte de você que acumula medos, dúvidas, inseguranças, e enquanto a rejeitar, continuará dominando você na forma de preocupação. Mas quando se atreve a olhar sua sombra, a reconhecer seus medos sem julgá-los, algo mágico ocorre. Deixam de ter poder sobre você. Por exemplo, se seu medo é ficar sozinha, observe-o. Não o negue, não o disfarce. Pergunte-lhe o que vem me ensinar. Talvez descubra que esse medo te está mostrando a necessidade de se reconectar consigo mesma antes de buscar companhia fora. Se seu medo é falhar, olhe-o de frente. Pergunte-se o que significa para mim falhar. Muitas vezes descobrirá que a ideia de fracasso vem de expectativas externas, não do que realmente quer. Ao enfrentar sua sombra, começa a soltar as preocupações que ela alimenta e então chega a um estado de liberdade interior. Esse estado no qual pode viver sem estar presa em pensamentos futuros, porque entende que, aconteça o que acontecer, terá a força para enfrentá-lo. Isso é confiança, isso é soltar. Deixe-me levá-la ainda mais fundo. Jung dizia que o que chamamos de casualidade não é tal, mas sincronicidade. Ou seja, conexões significativas entre eventos que parecem aleatórios, mas que na realidade têm um propósito oculto. E aqui está a maravilha. As sincronicidades só aparecem quando para de se preocupar, porque enquanto sua mente está presa em pensamentos de medo, não pode ver os sinais. Mas quando confia, esses sinais aparecem para guiá-la. Pense nesses momentos em que estava a ponto de se render. E de repente chegou uma ligação inesperada, uma oportunidade, um encontro que mudou tudo. Isso não foi casualidade, foi sincronicidade, foi a vida te mostrando que há uma ordem maior que suas preocupações. Na prática, isso significa que quando para de se preocupar, começa a confiar que o que é para você ninguém pode tirar e o que não é para você, embora o persiga com desespero, não ficará. Essa certeza te dá paz e com essa paz tudo começa a funcionar. E sabe o que é mais transformador? Que soltar a preocupação não significa se resignar nem se tornar passiva. Não é ficar sentada esperando que as coisas aconteçam. Ao contrário, significa agir a partir de um lugar de confiança e não da ansiedade. Significa dar passos firmes, leves, sem o peso da dúvida. Significa criar, amar, trabalhar, decidir, mas com a certeza de que não precisa controlar cada detalhe. Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quando para de se preocupar, desperta, porque se dá conta de que não precisa ter todas as respostas para continuar caminhando. Descobre que a vida com suas luzes e sombras sempre encontra a maneira de te guiar para onde precisa estar. Então pense nisso. O que aconteceria se hoje parasse de se preocupar por tudo o que não pode controlar? O que aconteceria se confiasse um pouco mais em si, na vida, nessa ordem invisível que sustenta tudo? Eu te asseguro, sua vida começaria a funcionar de formas que hoje não pode imaginar. A maioria das pessoas passa grande parte de sua vida carregando um peso invisível, um peso que não é feito de objetos físicos, mas de pensamentos, medos e preocupações.
Um peso que desgasta mais que qualquer trabalho duro, porque não vem de fora, mas de dentro. Essa voz que repete constantemente: e se der errado, e se me rejeitarem, e se não puder, e se não for suficiente. Essa voz que não te deixa descansar e te mantém em alerta, como se estivesse fugindo de algo que na realidade não existe. Carl Jung dizia que o que mais nos aprisiona não é o que ocorre fora, mas o que alimentamos em nosso interior. E a preocupação é o alimento mais tóxico que podemos dar à mente, porque não resolve nada, não muda o resultado, não evita o que teme, mas sim tem o poder de roubar seu presente, de adoecer seu corpo e de quebrar seu espírito. Pense nisso. Quantas das coisas pelas quais sofreu tanto no passado realmente aconteceram como imaginava? Quantas vezes o cenário que sua mente pintou com terror se cumpriu exatamente como pensava? A resposta, na maioria dos casos, é que quase nunca, no entanto, seu coração, suas noites e sua paz foram sacrificados no altar dessas preocupações que jamais tiveram sentido. Aqui está o núcleo do ensinamento de Jung. A vida tem uma ordem, embora não a entenda. Há algo maior que você que se move, que organiza, que acomoda cada peça. Quando está preso na preocupação, é como se tentasse interromper essa ordem, como se acreditasse que sua ansiedade pode controlar o universo. Mas o universo não funciona assim. O universo responde à confiança, à abertura, ao movimento livre. Quando para de se preocupar, não significa que para de agir, não significa que se sente em um sofá e espera que tudo caia do céu. Significa que faz o que lhe corresponde e solta o que não depende de você. Age no presente, dá o melhor que tem e confia que a vida saberá o resto. Essa é a diferença entre a ação consciente e a preocupação. A primeira constrói, a segunda destrói. Olhe sua história pessoal. Lembra daquele momento em que tudo parecia desmoronar. Talvez tenha sido um relacionamento rompido, um trabalho perdido, uma traição, uma doença. Lembra como naquele instante parecia o fim do mundo. Mas depois, com o passar do tempo, essa experiência abriu caminhos que nunca teria explorado se não tivesse passado por ali. Te levou a outras pessoas, a novas oportunidades, a aprendizados profundos que moldaram quem é hoje. O que parecia um caos era na realidade uma reconfiguração. É aí onde a preocupação se revela como desnecessária. A vida sempre te levou para onde precisava estar. Mesmo nos momentos mais escuros, algo te sustentou. E se olhar com atenção, verá que aquilo que um dia acreditou ser um castigo, acabou sendo uma bênção disfarçada. Carl Jung falava da sincronicidade, esse fenômeno em que as coisas parecem ocorrer no momento exato, como se tudo estivesse conectado de maneira invisível. Essa sincronicidade não pode aparecer se sua mente está nublada pela preocupação. Porque quando está muito ocupado imaginando futuros sombrios, perde os sinais que a vida te está dando aqui e agora. Se fecha ao fluxo dos acontecimentos e nesse fechamento bloqueia o que realmente estava destinado para você. Parar de se preocupar não é se render, é se alinhar. É confiar que o que é seu ninguém poderá tirar. E o que não é, por mais que o persiga, jamais ficará. Essa certeza te dá liberdade, te dá calma, te dá a capacidade de olhar a vida com olhos limpos. Pergunte-se, o que aconteceria se a partir de hoje decidisse viver com a certeza de que tudo o que ocorre tem um sentido, embora agora não o entenda? Como mudaria sua maneira de se levantar todas as manhãs se, em vez de ansiedade, tivesse confiança? Como se sentiria seu corpo se soltasse a tensão que a preocupação acumulou em seus músculos, em seu estômago, em sua respiração? A diferença seria abismal, porque a preocupação não só habita na mente, também no corpo. Te tensiona os ombros, acelera seu coração, rouba seu sono, afeta sua saúde. Parar de se preocupar também é um ato de amor próprio, um ato de cuidado. É dizer ao seu corpo, já não carregarei mais com o que não me corresponde. Jung nos lembra que tudo o que negamos em nós mesmos se torna sombra. E a preocupação é, em muitos casos, a sombra de nossa necessidade de controle. Queremos que tudo saia como imaginamos. Queremos que a vida nos obedeça. Queremos garantias, mas a vida não entrega garantias. Entrega experiências e quanto mais tentamos controlar, mais nos frustramos.
A liberdade começa quando soltamos essa necessidade de certeza e aprendemos a navegar na incerteza. Isso é o que significa realmente parar de se preocupar, abraçar a incerteza como parte da jornada, não resistir ao fluxo, mas fluir com ele. E então tudo começa a funcionar, não porque fora as coisas mudem magicamente, mas porque você muda por dentro. E quando muda por dentro, o mundo inteiro responde de maneira diferente. Veja como ocorre. Para de se preocupar se alguém te quer ou não. E de repente começa a se mostrar autêntico, e aí é quando surgem conexões reais. Para de se preocupar se alcançará o sucesso e começa a desfrutar do processo. E é então quando seus resultados melhoram. Para de se preocupar em perder algo e de repente o desfruta com mais intensidade. E paradoxalmente o conserva por mais tempo. É como se ao soltar a corda a vida te devolvesse tudo aquilo que havia estado empurrando com sua ansiedade. A preocupação afasta, a confiança atrai. Essa é a paradoxo que Jung soube entender. Quando para de se obsessionar com o que quer, cria o espaço para que isso chegue. E agora, depois de todo este percurso, quero que pense em uma só coisa. O que mais te preocupa hoje? Coloque-o à sua frente, olhe-o com honestidade e pergunte-se: esta preocupação muda algo? Me ajuda em algo? Me aproxima da solução? Se a resposta é não, então solte-a. Decida confiar, decida soltar, decida se abrir para que a vida faça a sua parte, porque a vida sempre a fez. Embora não a visse, embora não a entendesse, embora resistisse, sempre houve algo maior movendo as peças, e se atreve a confiar, se atreve a caminhar com leveza, descobrirá que não estava sozinha, que nunca esteve. Parar de se preocupar não é um ato pequeno, é uma mudança radical de vida. É a porta, uma nova maneira de existir, mais livre, mais leve, mais plena. E essa porta está à sua frente neste mesmo instante. Só tem que dar um passo e cruzá-la. Então lembre-se disso. Se preocupar é viver em um futuro que não existe. Confiar é viver no presente. E o presente é o único lugar onde realmente tem poder. Quando escolhe confiar, tudo começa a funcionar. Não porque a vida mude, mas porque você muda. E quando você muda, todo o seu mundo muda com você. E se chegou até aqui, se essas palavras ressoaram no mais profundo de você, não o tome como uma casualidade. Tome-o como um sinal. Talvez seja o momento de deixar para trás essas preocupações que já não servem e se abrir a um futuro que se constrói com confiança, não com medo. Talvez seja o momento de parar de carregar e começar a viver, porque no final, quando para de se preocupar, descobre que sempre esteve sendo sustentada. Descobre que a vida nunca parou, nunca te abandonou, nunca se esqueceu de você. Descobre que tudo, absolutamente tudo, estava funcionando para você, mesmo quando você estava muito ocupada se preocupando. E nesse instante compreende a lição mais profunda de Carl Jung. O que mais temia perder nunca foi realmente seu, e o que verdadeiramente te pertence sempre encontrará o caminho para você. O único que precisa fazer é confiar.